Inicialmente, vamos compreender por que esse mini curso aconteceu, ou está acontecendo, né? Esse ano, a gente fez um estudo na casa das parábolas de Mateus. E aí, o pessoal que estudou as parábolas de Mateus comigo, foi um estudo presencial, eles me relataram que existem algumas passagens do Evangelho de Jesus, principalmente, né, o Novo Testamento, que às vezes é de difícil compreensão, que a gente lê e fica assim muito sem saber como vai interpretar aquela passagem. E aí a gente conversou durante o curso todo e aí eu sugeri a eles que, por exemplo, tinha a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, que é intitulado Estranha Moral, que ali existem muitas passagens para eles darem uma olhada, que são algumas das quais existe assim uma dificuldade de fazer a interpretação. Então eles gostaram, falaram que gostariam de ter essa aula presencial. Aí, como durante a semana para mim está muito complicado devido ao meu trabalho, vocês sabem que eu sou da área de saúde, então eu sugeri que a gente fizesse de 15 em 15, num domingo. Como é uma coisa rápida, a gente vai ver que são 4 aulas só, era fácil de equacionar e eu ficava kit com eles daquilo que eu tinha prometido que eu ia fazer, ok? Então, em cima disso, nasceu esse mini curso. É uma pequena reflexão, uma pequena interpretação que a gente está emprestando aqui essa manhã. Eu não tenho nenhuma pretensão de fechar o raciocínio ou a reflexão das passagens de Jesus, porque, além de Jesus utilizar as parábolas que dão margem, portanto, a muitas interpretações que são simbólicas, Jesus tem um linguajar em síntese, que permite que a gente interprete de muitas maneiras, de uma forma ampla e aprofundada. Então, eu não tenho pretensão de fechar nada, eu vou seguir uma coerência. Eu trouxe um slide, mostrei as obras, eu vou trazer uma coerência de raciocínio, mas talvez uma outra pessoa estudando vai ver de um outro ângulo e que também vai ter uma sequência lógica, vai guardar um raciocínio correto. O importante é ser lógico, não pode assim, ter um pedaço aqui, daqui a pouco ali já não concaterna as ideias. Isso aqui não pode, porque aí foge, né? Mas não existe uma interpretação única. Por que falar de Jesus? Que é algo que eu gosto muito de falar. Gosto muito e preciso falar sobre Jesus. Primeiro porque na questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus foi apresentado para todos nós como modelo e guia da humanidade terrestre. Então, mais do que nunca, nós precisamos falar de Jesus, principalmente nesse contexto de conflitos que a humanidade terrestre está vivendo. Muitas pessoas às vezes me abordam e falam que parece que o ser humano está pior. Não sei se vocês já escutaram isso em muitos momentos. Nós não estamos pior. É um momento de conflitos. Se nós formos olhar para trás na história, quando a gente retrata o período de obscurecimento da Terra, de trevas, que foi denominado Idade Média, a insensibilidade do homem, tanto na parte sentimental quanto moral, era muito significativa, muito significativa. Se matava as pessoas por qualquer coisa, se fazia mal às pessoas por qualquer coisa. Matava-se as pessoas, se jogava na rua e ninguém importava, se passava por cima, a vida seguia. Isso era natural. A mulher não tinha direito nenhum de opinião. Nós não podíamos nos expressar, nós não tínhamos um raciocínio crítico, não tínhamos acesso a informação nenhuma. Nós não estamos pior, só que é um momento de conflito. Hoje, pela globalização, a gente tem as informações do mundo inteiro em segundos, coisas que a gente não tinha. Hoje, se a gente quiser se comunicar, por exemplo, com a China, que é 24 horas de diferença, a gente faz isso em alguns segundos. Liga, né? Vê a pessoa lá do outro lado. Então, veja, é a facilidade da comunicação que vai trazendo esse monte de informações.
E o ser humano, por ainda nós, a grande maioria, não todos, sermos espíritos imperfeitos, infelizmente a gente gosta muito mais de notícia ruim do que notícia boa. Então, o que mais está sendo veiculado é aquilo que a gente procura. É isso que a gente precisa ver. Não se esqueça dos algoritmos, que quando você começa, você observa assim, por exemplo, Instagram, começa a procurar coisa de arte, né? Qualquer coisa, fotografias, por exemplo. Daqui a 1 minuto aparece uma série de coisas, aquilo é um turbilhão. Aí tu para de procurar uma coisa de arte, procura música clássica. Daqui a 1 minuto, eles estão, entendeu? É o que a gente busca que eles vão colocar. Então, se a gente busca a teoria das conspirações, em 5 minutos eles vão te dar notícia falsa. Várias. Então, a gente está vivendo um período de conflitos. Os conflitos são principalmente ideológicos. Allan Kardec falou isso no livro A Gênese, quando ele vai retratar essa transformação que está ocorrendo no planeta, de provas e expiações para a regeneração, que começa no capítulo 16, 17 e 18 do livro A Gênese. Ele vai falar os maiores conflitos que nós vamos ter, os maiores problemas nesse período de transição planetária, os conflitos ideológicos. O que nós estamos vivendo hoje? Essa polarização de ideias, que virou guerra, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa falar de quem? Do nosso modelo e guia para a gente pacificar o nosso coração, para a gente ter discernimento, para a gente aprender a ter misericórdia com as oposições. E às vezes são oposições mesmos, ou às vezes são oposições em relação ao que eu penso, tão somente. Então, a gente precisa procurar Jesus. Isso é de suma importância para a nossa evolução. Porque o que vai contar para a gente ficar aqui no mundo de regeneração é evolução moral, não é evolução intelectual. A gente vê pessoas que têm uma capacidade intelectual inenarrável, mas moralmente eles deixam a desejar, e muita coisa. Então, o que vai contar é a moralização. Ok? Diante disso, por que falar tanto do Evangelho? Então, o capítulo que está ali, odiar os pais, pai e mãe, né? Da estranha moral, que eu não sei se vocês desejaram trazer o Evangelho de vocês, que aí vocês podem fazer anotação no próprio Evangelho, né? O que a gente entende por estranha moral? Eu acho que isso é uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar. Não sei se aqui tem uma canetinha, mas se não tiver também não é de suma importância, não. Eu não sei o que vocês entendem por estranho. O que é estranho para vocês? A coisa que não está no normal do dia a dia, né? É bizarro, é diferente, né? É uma coisa que de difícil compreensão, porque não é coloquial, não é constante, não está no nosso dia a dia. Então, é algo diferente. Por isso que Kardec ele vai intitular de estranha moral. Mas, se ele botou estranha moral, me parece apenas uma coisa de difícil compreensão, bizarra, né? Que apenas, mas é moral. E aí a gente vai ter que entender aonde que está a moral dessa passagem, que não parece ter moral em lugar nenhum. Ok? Vamos ler a passagem que está aí, no livro de vocês. Eu não sei se na mesma ordem, tá? Porque aí eu segui uma sequência aqui, lógica. Eu comecei por Lucas, mas eu não sei se aí começa por Mateus, enfim. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa do povo, Jesus voltando-se disse-lhes: se alguém vem a mim, na direção dele, mas é na direção dele fisicamente, geograficamente falando? Não, não é. Em que direção? Moral, né? No sentido vertical, de vivenciar as suas, né? As leis que ele trouxe, porque Jesus veio trazer as leis de Deus para a gente. E voltando-se disse-lhe: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus, literalmente, Jesus, né? Então, assim, se for interpretada ao pé da letra, o que ele está mandando eu fazer? Odeia, fuja da sua família ontem.
Mas a gente não pode interpretar as palavras de Jesus ao pé da letra. É preciso extrair o quê? Da letra o espírito. É preciso ver, hein? A Márcia não posso, eu tenho que proibir ela de responder. Agora, nas palestras, de vez em quando eu mando ela ficar quieta. Ela, vocês já viram, isso saiu até, sai nos vídeos, né? Pois é, que negócio é esse, né? Porque você vê, ele manda, né? Deixa eu voltar um pouquinho atrás. Ué, não. Pensei que tinha desligado. Ele manda a gente amar os inimigos, ele manda perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ele falou para honrar o pai e a mãe, falou? Falou. E agora ele manda eu fazer o quê? Odeia. Ou ele é louco de carteirinha, o que não pode acontecer, porque não é. A gente sabe que Jesus é um espírito puro, crístico, está na Revista Espírita. É um espírito que ajuda a administrar, a coordenar o universo, a fazer os mundos, olha que interessante. Então, Jesus não poderia ter falado essa incoerência. Tem alguma coisa estranha, não tem? E aí a gente vai partir primeiro da interpretação de Allan Kardec. O que Allan Kardec fala ali para a gente nesse próprio capítulo? Olha que interessante, nesse mesmo lugar, só que no item 13. A gente tem que entender que tudo que foi escrito de Jesus foi escrito depois que ele partiu. Outra, a forma de transmissão do conhecimento daquela época, daquele povo e de todos os povos da Terra, era a tradição oral, era de boca a boca. A gente se reunia de noite, no final de um dia de um trabalho, e aí a gente passava os conhecimentos moralizadores, espirituais, ali entre nós. Mas vocês sabem, quem conta um conto... Se eu contar uma coisa aqui no ouvido do seu Nestor, ele contar no ouvido da Sandra e for rodando aqui, quando chegar lá atrás no Sérgio, sei lá e quem, tá tudo distorcido, não tá? Por quê? Porque a gente é assim, a gente não guarda na íntegra. Claro que nem todo mundo é assim, mas eu quero dizer que se perdia muita coisa, porque escrever era caro, papiro era caro, não é todo mundo que tinha dinheiro, nem todo mundo sabia ler e escrever, a grande maioria não sabia. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Também foi escrito depois da morte. Então, Jesus não pôde fazer correções, porque se ele tivesse vivo, ele ia falar assim, olha, Mateus, isso que você escreveu não era bem assim. Poderia, né, se ele tivesse vivo, ter feito essas correções. Apesar de que os evangelhos, para abrir uma aspa, senão vocês vão dizer que está tudo errado, eles eram escritos de forma inspiradas. Os evangelistas escreveram o evangelho, tudo bem, as narrativas, mas eles eram inspirados também. Inspirados, vocês sabem a diferença de inspiração e intuição? Márcia não pode. Qual é a diferença? Isso. Inspirado ou intuído? Intuído. Inspirado é espiritualmente. O meu mentor pode me inspirar uma coisa, não pode? Enir, fala tal coisa, assim, esse assado. Lembra disso, Enir? E intuitivamente é que a gente relembra esses assuntos, de alguma maneira, né? Já foram vivenciados, ou a gente foi deslocado durante a noite, e aí a gente traz intuitivamente aquelas noções que a gente foi instruídos, ou era de outras vidas, os arquivos se abrem. Foi? Então, vamos lá. Eles escreveram dessa maneira. Os evangelhos foram redigidos não quando ele vivia. Lícito é acreditar que em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou poderia não ter sido bem. Ou o que não é menos provável, o sentido do primitivo passado de... O sentido deve ser isso mesmo, do primitivo passado de uma língua para outra, né? Deve ser o sentido, né? Que está separado, né? Primitivo, passando de uma língua para outra, é isso mesmo, é que está cortado aqui, há de ter experimentado alguma alteração. A própria tradução, às vezes, por a gente traduzir uma obra de uma língua para outra, às vezes a pessoa que está traduzindo, ela não traduz exatamente. É má vontade? Não, é... Para quem fala outras línguas, sabe que às vezes é difícil estabelecer um parâmetro, né? Você tem que seguir quase que uma intuição para não traduzir muito fora. E outra, a língua hebraica
diz Kardec, não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Então, mais complicado ficava. Até o nosso português é pobre, às vezes, para a gente expressar determinadas coisas, observem isso. Por mais que a gente tenha um vocabulário vasto, fica às vezes difícil. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perifrases. Então vamos lá. Existe toda essa dificuldade. Bom, aí Kardec, existia um estudioso, um homem muito estudioso, que Kardec, de vez em quando, ele recorria, quando ele queria saber alguma coisa da Bíblia, porque ele era advogado, mas era também um homem muito erudito, que eu não sei se vocês já ouviram falar, no senhor Pesani. O Luiz deve saber, já deve ter ouvido falar. Eu só vou dar uma passada para a gente ver. Hein? Deve ser amigo dele, né, do Luiz. Né? Assim, eu só ouvi falar da Revista Espírita, né? Mas aí, brincadeiras à parte, é o André Pesani. Ele era advogado na Corte Imperial de Leão, amigo do Allan Kardec, e na época de Kardec, ele lançou um livro, deixa eu ver se eu acho aqui, Teoria da Imortalidade da Alma, deixa eu ver, onde será que está? Ah, está aqui, ó. A Pluralidade das Existências da Alma, eu botei ali que ficava mais fácil. E aí foi até motivo de um artigo da Revista Espírita de 1865, essa obra que é muito vasta. O Pesani, ele pega em várias culturas religiosas, ele vai estudar sobre a pluralidade da existência da alma, a reencarnação. E ele vai tirando de várias culturas, ele vai trazendo textualmente a prova de que eles eram reencarnacionistas. Olha que homem inteligente que era esse homem. Eu procurei esse livro aqui, mas eu só achei em francês. Existe em português, existe para comprar. É uns R$400, porque é um livro dessa grossura. Fui ver também isso tudo. Se vocês acharem, e assim, usado que eu vi, tá? 300 e poucos, 400. Nem sei quanto que tá o original, tá? Então, quem quiser comprar, fica à vontade, pode me emprestar. Mas, então, ele vai falar, né, nesses livros, ele vai encontrar na cultura hindu, nos persas, judeus, cristãos, filósofos gregos, neoplatônicos, enfim. Em todas essas obras, ele vai fazer uma pesquisa. Então, era um homem muito inteligente que Kardec, vez por outra, ele consultava. E aí, essa nota, ele consulta o Pesani sobre essa questão de, que está lá no Evangelho de Mateus, a palavra odiar. Odiar o pai e a mãe. Olha que coisa pesada. E aí, é ele que vai ajudar mostrando que esse verbo não significava apenas odiar, mas também amar menos. Aí já muda, não muda? Se alguém vem a mim e não ama menos o pai, a mãe, o irmão, a irmã, não é digno de me seguir. Aí fica fácil isso, né? Ele está pedindo para amar mais ele por causa de uma questão de idolatria, Jesus? Por que então? Para a gente não se apegar mais ao pai, à mãe, tá. Mas por que amar mais Jesus? Moralizadora, porque ele não vinha trazer a lei de Deus? Então ele está pedindo assim, que você tem que colocar a lei de Deus o quê? Acima de todo esse amor aqui entre nós. Mas ainda assim vai ficar esquisito. Vamos seguir mais um pouco? Ele está só fazendo, vou pular ali, quem quiser. Quem precisar dos slides, é só me falar que eu posso botar no grupo, tá? Eles são públicos, tudo que eu faço é público, tá? Porque senão não tem, como é que se diz, não tem finalidade de fazer slide se não servir para ninguém, tá? E aí nós vamos seguir lá, ó. Os 10 mandamentos estão no Velho Testamento, não tá? Eles representam a lei de Deus. Todos os livros que Moisés escreveu, tudo que estava lá dentro era a lei de Deus ou tinha lei civil também? Tinha as duas coisas, para quem não sabe, tinha as duas coisas. Então, nem tudo era a lei de Deus, mas era a lei civil para regulamentar o quê? Aquele povo, porque o governo daquele povo era teocrático. O problema, como eu já falei aqui, de um governo teocrático, é que, assim, os representantes do governo teocráticos
se eles não forem muito moralizados, o Luiz já está rindo lá atrás, mas se eles não forem muito moralizados, vai ser um tal de dizer que Deus disse para fazer isso e aquilo, que não vai ser mole, não. Tudo Deus me contou no ouvido que era para fazer assim, né? Hein? Pois é, fazem isso com o Chico. Então, assim, é complicado, né? Porque aí, vamos supor, se eu estou afim de me vingar de alguém, o que eu falo? Deus mandou, né? Estou dando um exemplo bem catastrófico. Mas é assim que funciona. Porque nós não somos moralizados o suficiente. E a gente se dizer intermediário, né, direto de Deus, eu vou falar, hein? É dureza. O único que a gente sabe que veio aqui, que pode, que fez esse papel e pode, é Jesus, porque é um espírito puro crístico, com 2 dobramentos. Olha a evolução. A gente não tem gabarito para ser isso, para fazer isso, né? Esse aqui é o perigo. Mas então, essa daqui, sem sombra de dúvida, é lei de Deus, correto? Sem sombra de dúvida, isso aqui é. O resto a gente tem que olhar do Pentateuco. Lá diz que a gente não deve ter outro Deus acima de quê? Nenhum outros deuses acima de Deus. Ou seja, pede um amor puro a Deus. E aí ele vai seguindo uma série de mandamentos que diz o que a gente não deve fazer. Olha que coisa estranha, né? A gente era tão pouco evoluído que tinha que dizer para a gente o que não fazer. Olha só. Honrar teu pai e tua mãe. Então tem que cuidar do pai e da mãe? Tem. Gostando ou não, tem. E as pessoas falam assim, mas isso é pesado dizer gostando ou não. É pesado, mas a gente sabe que as famílias, muitas delas são por laços consanguíneos tão somente, não são espirituais. Isso está no Evangelho. O que é laços consanguíneos? Estão ali ligados só geneticamente, mas são espíritos, às vezes, que têm grandes problemas entre si, que são antipáticos entre si. Às vezes até se odeiam, mas que precisam viver estreitamente para criar laços de amor. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo, ainda por cima. Então, honrar pai e mãe. Não matarás, precisava dizer para não matar. Mas hoje a gente ainda mata? Não só fisicamente, pior que às vezes fisicamente através da lei. Porque as guerras tornam a morte uma coisa lícita. E que não é lícito. É isso que a gente precisa entender isso. Mas é tipo assim, se eu matar alguém, sair ali fora e matar alguém, eu vou o quê? Presa. Se eu for para uma guerra matar milhões de pessoas, eu vou presa? Não. Isso está correto? Não. É isso que nós precisamos começar a ter senso crítico. A doutrina dos espíritos é senso crítico puro. E tem um item no livro dos espíritos que fala só sobre a guerra, que é a terceira parte do livro dos espíritos. Não matarás, não adulterarás e vai por aí afora. Mas o que a gente vai se fixar aqui, ó, honrar pai e mãe. Então eu tenho que ter algum nível de amor com esse pai e com essa mãe. Ainda que seja o amor só caridade, se eu não tiver vínculos de sentimentos com aquele pai, com aquela mãe, que pode acontecer. E a gente tem que ser muito realista. Até porque a gente espírita sabe disso. Pelo menos o respeito, que é o cuidado também, né? Eu não preciso amar alguém para cuidar de alguém, preciso? Não. Eu posso apenas ter um senso moral de responsabilidade com o próximo, só isso. Eu posso dar uma vida digna para qualquer pessoa, independente de ter sentimentos e vínculos de amor por aquela pessoa. Porque amor requer convivência, requer estreitamento. Mas respeito é obrigação, gente. Respeitar o próximo não é um favor que eu faço para ninguém, é uma obrigação. É caráter. Isso é caráter, né? Então, vamos lá. Se próprio Moisés disse isso, né? E Jesus vai dizer também, que a Alessandra já lembrou, e eu só trouxe aqui as passagens, ó, que é para reforçar o que foi dito, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vai por aí afora. Jesus tem várias passagens. Ó, honrar o pai e a mãe, ó, tá em Marcos, Lucas, Mateus. Então, Jesus não podia ir contra, nem contra o Velho Testamento, que está aqui no primeiro capítulo, que Jesus fala, eu não vim destruir a lei, mas vim fazer o quê? Que ela se cumprisse.
Mas a lei de Deus, não a lei dos homens. Daí a briga de Jesus com os fariseus hipócritas daquela época, né? Era a lei de Deus que ele vinha fazer cumprir. Então, é claro que Jesus não poderia ter se contradito. Aqui também eu vou trazer, Jesus resumiu toda a lei e os profetas em 2 mandamentos. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, com todos os teus sentimentos, e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante. Ame ao próximo como a si mesmo. É uma tríade, né? Então, claro que Jesus não mandou eu odiar pai e mãe. Amar menos. E amar menos é o que a gente vai ter que entender. Para a gente entender o amar menos, eu fui buscar algumas obras complementares, como essa obra do Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Caminho de Volta, capítulo 34, Familiares Divergentes. E ali, em dado momento desse capítulo, pergunta-se assim, seria justo deixá-los, deixar a família, o pai, a mãe, etc. e tal, né? Os familiares divergentes, seria justo deixar os familiares divergentes entregues a si mesmo, pois não nos esposam os pontos de vista? Seria melhor discutir com eles, lutar pela verdade? Vou explicar. Emmanuel, é porque eu pulei, né? Deixa eu chegar lá em cima. Emmanuel começa a falar dos parentes que a gente, da família, das pessoas que divergem das nossas ideias, das nossas religiões, por exemplo. Eu, por exemplo, eu sou espírita, mas sou só eu que sou espírita, minha família é católica. Aqui deve ter semelhantes, Marli, deve ter mais aqui, né? Tem mais pessoas, provavelmente, né? E até porque que bom que a gente mora num país, né, que é livre para a escolha de religiões, graças a Deus. Porque a gente precisa dessa diversificação para crescer. Imagine um país com uma religião só. Nós não íamos poder, talvez, ser espírita, já pensou? Se o país não fosse espírita, nós não íamos poder. Vocês gostariam de deixar de ter a religião de vocês? Né? Então, assim, ele começa a perguntar sobre essas lutas em casa, sobre essas ideias contrárias, porque uns são espíritas e outros não. Né? Então, começa, às vezes, surgir um certo embate. Não sei se foi assim com vocês no início. A família, às vezes, repreende. Mas você é espírita, espírita isso, espírita aquilo, não sei o quê. Já vai para o centro, né? Enquanto que a gente não briga com a pessoa se ela vai para a igreja, se ela vai para o culto dela, mas começa a haver divergências. E aí eles perguntam sobre esses familiares divergentes, que divergem dos nossos pontos de vista, às vezes não só religiosos, mas também ponto de vista moralizador, que a gente também não pode deixar de levar em conta, porque dentro de uma família existem diversos níveis de moralização, diversos níveis de compreensão da lei, de justiça, de conduta, é ou não é? Para muita gente, o jeitinho brasileiro, que aqui no Brasil, né? O jeitinho brasileiro é válido. Mas será que para todos daquela família o jeitinho brasileiro é válido? Estou me fazendo entender? Né? E às vezes vai haver divergências dessas opiniões dentro da própria casa, vai ou não vai? E aí, não, mas que você é bobo, por que você não dá um jeitinho? Passa o teu currículo por debaixo da mesa, vê se o teu pedido é entregue primeiro, e não sei o quê. Você fala assim, não, mas eu não quero fazer isso. Isso está errado. Você está afim de comer essa fruta, vai lá na casa do vizinho ali, só pular o muro, ele nem vai ver, fica nos fundos, pega a fruta. Não, eu acho que eu devo pedir ao vizinho para pedir a fruta. Não, que bobagem, ele nem vai ver, tem tantas lá no pé, só tu pegar assim, ele nem vai ver. Espera uma hora que ele não está em casa. E às vezes alguns dos familiares não concordam com isso. Vocês já devem ter vivido muitas coisas divergentes. E não é só religião, é conduta moralizadora que às vezes são diferenciadas, né? É aquela coisa assim, meu filho vai para a escola, bateu, levou. Filho meu ia falar, bateu, perdoa. É difícil? É. Se você não puder imediatamente, não haja batendo. Mas segura, vem para casa, depois a gente resolve esse problema emocional. O que não pode é bater, levar. Porque bater ou levar é lei que Jesus trouxe para a gente ou é pena de talião? Né? Então, entenda, são divergências de opiniões. E aí vão surgir questões que eles vão fazer, né, pro Emmanuel lá.
Seria justo deixar os familiares divergentes, entregues a si mesmos, pois não nos esposam os pontos de vista? Seria melhor discutir com eles, lutar pela verdade? Será que eu devo converter os meus parentes em espíritas? É uma pergunta, né? Obrigar eles a ser espíritas a partir de hoje? Vocês acham isso? Que isso é correto? Você gostaria de ser obrigado a ser de outra religião? Se você não quer para você, na medida da lei de Jesus, não deve fazer com o outro. Por isso que nessa polarização a gente tem que aprender o respeito. Eu posso discordar da ideia dos outros à vontade. Eu só não posso fazer disso uma discórdia. Mas discordar eu posso. Até porque a gente não precisa ser máquina. E aí o Emmanuel vai começar a dar uma série de orientações embasadas no Evangelho de Jesus. Não menospreze os familiares que a lei divina te confiou, até porque a gente não está reencarnado ali por um acaso. Quanto puderes, auxilia-o na compreensão. Quanto puderes, né? Porque quando você vê que vai correr para o terreno da contenda, da briga, para ali, porque isso não é cristão. Auxilia-os na compreensão gradativa da evolução da vida. Então, às vezes, mais ensino comportamento do que muita falação. Quando Jesus nos adverte a deixarmos, aí ele vai entrar na questão, os pais, os entes amados, para conseguirmos ser seus discípulos, está no capítulo em questão, não nos induzia a abandoná-los, e sim nos pedia renunciarmos à felicidade de ser por eles compreendidos. Olha aí. Abandona essa ideia de ser compreendido. Como a gente precisa ser aceito pelas pessoas, não é? Abandona isso, desapega disso. Você tem certeza que você quer seguir Jesus através da doutrina dos espíritos? Fica firme. Mas não espere que ninguém compreenda as suas decisões. Segue. Então, abandona a ideia de ser compreendido de modo a amá-los mais profundamente, qual ele, Jesus mesmo, o próprio Cristo, nos ama e sempre nos amou. Porque Cristo ama todo mundo, espírita, não espírita, budista, católico, não sei mais o que, vai falar em qualquer religião, ele ama. Até porque Cristo não era cristão, Buda não era budista. Né? Isso foi depois a gente que foi inventando essas coisas. Então, eu só quero que vocês gravem isso aqui, ó. Felicidade por ele. Renuncia à ideia de ser compreendido. Renunciar. Se desapega das expectativas. É o que ele está pedindo, tá bom? Vamos gravar isso? E vamos seguir? Seguindo Emmanuel ainda, ó. Honrai o pai e a mãe. Honrai pai e mãe. Está no Êxodos. É a lei da primeira revelação. Jesus mais tarde complementou ela. Não vim destruir a lei. Mateus 5, vai voltar ali, 5,17. Entretanto, no decurso do apostolado divino, o Senhor chega a dizer, aquele que não renunciar a seu pai, sua mãe, tarará, não será digno de ser meu discípulo. Né? Entretanto, no decurso do apostolado divino, o Senhor chega a dizer, aquele que não renunciar... é porque aí está no mesmo capítulo e eu que repeti. Desculpa, de vez em quando tem erros, eu vou consertar esses erros. Bom, ao primeiro exame, surge aparentemente desarmonia nos textos da lição. Contudo, é preciso esclarecer que Jesus não nos endossaria qualquer indiferença para com os benfeitores terrenos que nos ofertam a bênção do santuário físico. E mais ainda, a gratidão que a gente tem que ter pelos pais, se eles foram bons ou se eles não foram, é eterno. Porque eles deram uma coisa que a gente não pode comprar. A vida. Ponto final. Acabou. Não tem credit card que compre. Né? O mestre exortava-nos simplesmente a desistir, da exigência de sermos por eles lisonjeados ou mesmo compreendidos. De novo, Jesus pede para a gente se desapegar das expectativas, se desapegar de querer ser compreendido. Jesus foi compreendido? Tanto que a gente crucificou. Não foi. Por que a gente, que é muito inferior a Jesus, quer ser aceito por todo mundo? Porque a gente é pequeno e é muito egóico, né? Adora ser bajulado, que é a lisonja ali que foi delicadamente colocada pelo Emmanuel, né? O nosso ego ainda precisa ser muito reverenciado. A lisonja é próprio da pessoa muito egóica. Ela precisa ser idolatrada, ser estimada, ser o centro do universo.
bajulado. Tem uma pessoa conhecida que fala que tem gente que é a mesinha de centro do universo. Eu adorei isso quando eu ouvi, né? Mas tem gente que é a mesinha de centro do universo. Eu adorei essa frase, vou levar isso para o resto da vida. E prevenir-nos contra o narcisismo, porque é bem narciso, né? Querer ser o satélite, o centro da atenção do universo. Todo mundo rodeando você, você é o sol, né? E a gente não é. É Deus e é ponto final. Acabou essa brincadeira, né? E ainda o Emmanuel ajudando a gente a interpretar essa frase, né, de odiar tarará, ele fala assim: sem Allan Kardec, não reconheceríamos que o divino benfeitor não nos solicita a deserção dos compromissos para com os entes amados, e sim nos convida a renunciar ao prazer de sermos entendidos de novo. Olha lá, de novo. E seguidos por eles de imediato, sustentando ainda a obrigação de compreendê-los e servi-los por nossa vez. Eles não precisam seguir a nossa fé nem as nossas ideologias, mas é a nossa obrigação cuidar. Acabou, ponto final. Ninguém precisa concordar com nada que a gente pensa. Até porque Jesus foi firme no que ele pensou até o final. Será que a gente seria tão firme assim até o final? Eu me pergunto isso todo dia. Será que na hora da minha provação maior, será que eu vou saber ser digna de seguir a Jesus até o final? Eu vou seguir mesmo de verdade? Eu vou acreditar mesmo em verdade? Basta a gente ficar muito doente. Quem já ficou aqui muito doente? A gente já começa a duvidar um pouco de Deus. E a pedir a Ele todos os dias para Ele nos curar. Se a doença veio, ela veio. Não significa que eu não vá buscar tratamento, tá? Não é isso. Mas é ter aceitação por aquilo que nos visita. Porque se nos visitou é porque a gente precisava por alguma razão. E aí a gente retornando aqui, ó, odiar pai e mãe, odiar a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, né, que a gente já viu que os laços de família, eles devem ser cada vez mais estreitos. Se a gente tem hoje uma família kármica, portanto os laços são muito mais consanguíneos do que espirituais, não é isso? A gente deve procurar naquela família fazer o máximo que a gente der conta. O máximo que a gente der conta, estou sendo muito honesta. Porque o ideal, às vezes, a gente gostaria, mas não dá conta daquilo ali. Eu gostaria muito de ser igual a Jesus, só que, ó, tem chão, né? Mas eu já estou trabalhando no caminho, mas entendendo que tem chão. Ele fala assim, e mesmo a sua própria vida. O que eu vou entender por vida? É aí que eu vou explicar a vocês. Qual a diferença, vocês sabem, está lá no Livro dos Espíritos, entre alma e espírito? Isso, a alma é o espírito encarnado, vocês falaram muito bem. Então, a alma é o espírito que está na carne, está vivendo na carne, né? E o espírito é quando ele está desencarnado. É só para diferenciar quem está encarnado e quem está desencarnado. Então, essa vida aqui que ele está falando está relacionado à sua encarnação. Se alguém vier, que quiser me seguir, e tiver que, em meu nome, até mesmo abandonar a sua encarnação, siga. Então, vamos ver? Exemplos? Deixa eu ver se eu já estou nos exemplos, tá? A exortação desse capítulo, eu vou dar os exemplos, tá? Em colocarmos a lei de Deus acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. De qualquer coisa na vida tem que estar acima a lei de Deus. Então, não criem ídolos de pés de barro em lugar nenhum. Cuidados que a gente gosta de idolatrar pessoas. Sai fora. Nós todos estamos no mesmo caminho. É um capenga ajudando o outro a caminhar. Nós estamos assim. A vida espiritual acima da material. A individualidade acima da personalidade. Eu estou Enir, mas eu não sou Enir. Eu sou um espírito mortal que já tive muitas vidas e provavelmente ainda terei muitas outras, até chegar à condição de Jesus. Mas a gente se apega tanto nisso aqui, né? A questão de honra.
não vai passar por cima de mim, não. Né? Bobagem. Amanhã mesmo a morte passa e te carrega. E a tua personalidade ficou para trás. Só reforçando aquilo que já é conhecido. Vamos ver exemplos de fidelidade a Deus? Porque eu falei, deixei em stand-by a própria reencarnação, não foi? Atos dos Apóstolos. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro e os apóstolos disseram isso quando foram proibidos de pregar sobre Jesus. Eles escolheram obedecer a Deus, mesmo correndo risco de prisão. Como morreram essas personalidades? Como morreu Pedro? Hein? Crucificado. E ele disse assim, não mereço morrer como Jesus morreu. Então, já que é pela crucificação, me coloca de cabeça para baixo. Porque eu não posso morrer como Jesus, que eu estou muito longe dele. Ele seguiu Cristo até o mesmo. Ele deu a vida dele? O que foi mais importante? A personalidade dele ou a vivência e a exemplificação do Cristo aqui na Terra? Exemplos para a gente pensar. Vamos lá, Daniel, aí já é livro do Velho Testamento, tá bom? O Daniel, ele era um dos serviçais de dos reis da Babilônia, que eu esqueci o nome dele. Ele era um dos chefes lá, trabalhava junto. E ele era judeu, e ele seguia Deus acima de todas as coisas. As pessoas, como ele tinha muita proximidade a esse rei, tiveram inveja dele. É a história, todo mundo, né, que se destaca, alguém inveja, né? Que coisa, né? Mas inveja é admiração disfarçada, né? É porque a gente não dá o braço a torcer que admira. E aí, acabou que o rei, sem pensar, apesar de gostar muito de Daniel, ele sancionou uma lei que era proibido orar. Só quem podia rezar era o rei. Só que Daniel, como ele era judeu, ele rezava todos os dias para Deus, era da cultura. Ele não parou de fazer, porque Deus acima de tudo. E aí o rei teve que seguir aquilo mesmo que ele tinha decretado como ordem. Todos... Nabucodonosor, obrigada. Sabe? Obrigada aí, tá vendo? Me ajuda. Então, ele foi... A pena para quem rezasse, para quem orasse, era ser jogado nas covas dos leões. Daniel foi jogado na cova dos leões, só que Deus interviu e Daniel não foi comido pelos leões. No dia seguinte, o rei foi lá porque ele gostava muito do Daniel, com a esperança de que o Deus de Daniel tivesse ajudado a ele não ser devorado. E ele não foi. E ele não foi. Né? Fidelidade a Deus acima de qualquer coisa. Êxodos. As primeiras parteias hebreias, Sifra e Puá, desobedeceram a ordem do faraó de matar os bebês do sexo masculinos. Elas temeram a Deus e salvaram as vidas. Lembra daquela matança que Moisés acabou sendo salvo pelo cestinho? Elas também não queriam matar ninguém. Aí o que elas fizeram? Não matavam, viu que era menino e ia embora. Ela fazia o parto e ia embora. Aí elas foram presas. Aí elas falaram assim, sinto muito, mas quando eu chegava lá, vocês sabem, as mulheres judias têm muita facilidade de ter filho. Quando eu chegava lá, já tinha parido, já estava tudo certo, eu não fiz parto de ninguém. E elas não mataram ninguém. E também não foram mortas. Fidelidade a Deus acima de todas as coisas. Esse agora é o suprassumo do suprassumo, esse daí. Vamos lá ver o suprassumo do suprassumo? Abraão tinha um único filho. Está lá em Gênesis, Velho Testamento. E Deus mandou que Abraão sacrificasse o seu único filho, matasse, oferecesse ele em sacrifício a ele. Abraão foi até o Monte Moriá, colocou o filho naquela mesa de sacrifício, estava com um punhal preparado para matar o filho, porque Deus havia mandado ele fazer isso. Na hora que ele ia executar o filho, Deus aparece e diz para ele não fazer isso. É o suprassumo do suprassumo para mim isso aqui. Porque uma coisa é a gente sacrificar a nossa vida. A outra coisa é a gente sacrificar a vida de alguém que a gente ama muito. Tem que ter muita, mas muita fidelidade a Deus, não tem? Finalmente, Paulo de Tarso seguiu Cristo até o fim da vida, era doutor da lei. A família dele aceitou Paulo de Tarso? Não aceitou. Mas mesmo assim ele renunciou ao Cristo? Não. Seguiu até o final. Morte por ter
pregado o cristianismo, morreu decapitado. Leiam Paulo Estevam. Isso foi e é o que esse capítulo quis dizer para nós, tá? De amar e odiar. E para finalizar, que faltam alguns minutos só, consultem aí agora o último item dessa nossa conversa essa manhã. E quem quer que não carregue, ainda está em Lucas. Ainda está em Lucas. A primeira página ainda de vocês tem a citação, a passagem bíblica. Só que é mais embaixo um pouquinho, depois do que ele manda odiar pai e mãe, e que a gente entendeu que é só ter fidelidade a Deus acima de todas as coisas. Aí ele fala assim, quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O que será que a gente entende por carregar a cruz? Que diz, hein? Minha jornada, tudo que está inserido dentro dela. Tudo que está inserido na nossa vida é bom para a gente. Ah, mas aquelas coisinhas ruins é boa? Aquelas coisinhas ruins também são boas. E aquelas coisas imensamente ruins também são boas. São. A dor é a benfeitora, como diz a Joana de Ângeles. Ela é a benfeitora porque ela vem converter, ela vem me trazer uma proposta de converter o mal que há em mim em bem. Tudo que está inserido na minha vida está ali para o meu aproveitamento. Então, esse é o primeiro entendimento de tudo isso. Mas será que comporta mais entendimento de tudo isso? Vamos lá. Emmanuel falando sobre os discípulos. Os círculos cristãos, de todos os matizes, permanecem repletos de estudantes que se classificam de discípulos de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o mestre estivesse circunscritas a problemas de palavra. Basta dizer que eu sigo os ensinamentos de Jesus, basta saber eles. É preciso praticá-los. E a gente viu quantas renúncias que a gente teve que fazer no momento anterior. Há muitas renúncias a serem feitas. Há muitas renúncias para seguir a Jesus. Essas renúncias fazem parte das cruzes que eu preciso carregar durante a minha vida. A gente vem aqui nessa dimensão material para aprender a amar, mas não o amor que a gente conhece, que é o amor de condição. O nosso amor é condicional. Eu te amo pelo tanto que você é simpático a minha fala, a minha pessoa, né? Assim. Mas a gente deveria amar pelo tanto que o outro é tão ruim, rude, também. Porque Deus nos ama com todas as qualidades que já temos e com todos os defeitos que já possuímos. Mas nós não amamos as pessoas com os defeitos que elas possuem. Então a gente se une muitas vezes aos outros na esperança de que os outros possam abandonar 100% os seus vícios e ser para a gente 100% as nossas vontades, não é assim? Só que na vida a dois isso é assim? Por isso que dizem, né, que nos casamentos, casa-se com os príncipes e depois descobre-se que tem o quê? Vocês que disseram, hein? Ó, a vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de seus corações que se agrupam em torno de seus sentimentos e para com a humanidade. Então, a vida é um conjunto de responsabilidade que nós temos com a gente, que a gente tem com a nossa família e que a gente tem com a humanidade. Eu tenho responsabilidade com a humanidade? O que eu faço de errado afeta a humanidade? Se vocês têm dúvida, eu vou dar um exemplo. Quando eu poluo a natureza, eu acabo com o ecossistema da cidade onde eu moro, que interfere no ecossistema das cidades ao redor, do estado, dos outros estados, do país e do mundo. Nada que eu faço é só para mim. Nada. Não existe isso. Quando eu penso mal, mas eu não falo, mas eu penso muito mal, vibro muito mal,
Eu ajudo a perpetuar o mal? Eu tinha uma aluna que falava que era mais um tijolinho que a gente colocava nos umbrais. E é verdade. Porque quando eu vibro o mal, eu ajudo a perpetuação dos umbrais que são regiões conscienciais, né? Dimensões conscienciais que envolvem o planeta Terra. Quando eu vibro mal, com ódio, com raiva, eu contribuo para as guerras que existem em todos os pontos desse planeta Terra? Nada que eu faço fica circunscrito a mim mesma. Nós estamos todos ligados através de Deus uns aos outros. Não por nós, mas por Deus sim. Então a gente precisa pensar nisso daí. Deixa eu ver aqui. Vou falar um pouquinho mais aqui embaixo. Ó. Se buscarmos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, de Jesus, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos, em todos os sentidos. Deixa eu ver se eu posso pular mais um pouquinho. Depois eu dou para vocês tudo isso aí. Vamos lá. Teoria e prática é o que essa cruz significa. Não basta seguir Jesus nos momentos fáceis, que o momento fácil é fácil, né? Que o momento que está tudo bem, Jesus está contribuindo para mim, né? Esse negócio que Deus que me deu, quando eu olhei esse negócio no carro, eu falei assim, que Deus injusto, deu esse carro para essa pessoa, não deu carro para o meu vizinho, para o outro que anda a pé, né? Estou só brincando para fazer a gente pensar que Deus é esse, né? Mas enfim. Não basta seguir Jesus nos momentos fáceis, mas também nos de dor, rejeição e sacrifício. É ali que é difícil, né? Quando a gente é rejeitado pela grande maioria das pessoas. Quem não renunciar a tudo o que tem não vai poder ser de Jesus. Jesus está dizendo que nada pode ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Nem bens, nem relacionamentos e nem status. Isso a gente já viu no início. A lei tem que estar acima disso tudo. Renunciar não significa necessariamente abandonar fisicamente, mas é estar disposto a abrir mão, estar desapegado daquilo a ponto de poder renunciar. Lembra Abraão, que foi mandado que o filho fosse oferecido? Ele estava disposto a abrir mão do filho, apesar de toda a dor que estava no coração dele. Mas aí ele não precisou, né? Mas ele estava disposto. É uma entrega radical, onde o Cristo se torna o centro da nossa vida. E o Cristo, propriamente não, as leis, né? Seguir Jesus exige reflexão, decisão, comprometimento real, não é estar envolvido, mas é comprometido, né? E não seguir as coisas por um impulso de sociedade. Por um impulso pela sociedade, pelas massas. Um dia, talvez, a gente levantou a mão e falou assim, Barrabás. Mas é hora da gente pensar, quais decisões que eu tenho feito na sociedade? Qual é a minha contribuição para uma sociedade melhor, já que eu digo que eu quero? Não é sobre perfeição, mas sobre prioridade. Quem é primeiro na nossa vida? As leis de Deus? As coisas materiais? A família? Ou o quê? Né? Isso é um quadro que a gente vai falar um pouquinho rapidamente dos desapegos. Os sentidos físicos, todos que a gente tem, o Luiz arranjou um monte ali para contar para vocês na aula passada. Então, vocês lembram daquela montoeira? Aquela montoeira também se engloba, tá? Eu vou ser mais simplista, vou falar só dos 5, tá? Que são os que mais berram para a gente. Todos os sentidos fazem a gente ter cobiça, né? A gente olha, cobiça. Cobiça a beleza dos outros, cobiça os bens dos outros, né? Pelo olhar. Pela boca também a gente é cobiçado. Tem tanta coisa gostosa no mundo, né? Que é uma tentação. Vontade de comer tudo que vê pela frente, mas nem tudo. Né? Gostamos muito de recebermos carinhos, de sermos bem tratados. Isso dá prazer? Dá. Os sentidos podem nos trazer muitos prazeres, não é verdade? Mas os sentidos também podem gerar a dor? Pode. Pode. Se alguém vem e me bate aqui, ó, bate com muita força, machuca, dói. Eu prefiro carinho do que apanhar, e vocês? Mas nem sempre a vida é carinho o dia inteiro, né? Às vezes a gente não recebe nenhuma batida física, mas a vida dá muita paulada na gente. Dá ou não dá?
É isso que a gente precisa exercer a compreensão. Pelos sentidos da gente, a gente vai gerar os apegos, porque a gente começa a ficar dependente daquilo para ser feliz, não é assim? Numa paixão, a gente depende tanto do companheiro que a gente está apaixonada, não é? Ele se torna o centro do universo. Estou só dando um exemplo, não é assim? Os apaixonados. Por ele eu morro e me deixo morrer. Não é assim? Tudo para que a gente possa se sentir amado, muito amado, o centro, o mais importante de todos. Mas o que mais importa para a gente que está tentando se espiritualizar dentro dessa dimensão material é Deus, é o espiritualizar-se, é buscar os ensinamentos de Jesus. Porque o mundo material, a gente está aqui de passagem, a gente não vai ficar aqui. Aqui tudo é passageiro. Hoje amanheceu, logo mais vai escurecer e anoitece. Amanhã de manhã, amanhece. Aqui tudo é passageiro, dia e noite. Dor e alegria são passageiras. São passageiras. Ora, a gente está tão feliz, daqui a 5 minutos. É uma coisa, é um mal-estar, é uma notícia ruim, é um problema sério. Isso aqui é um mundo da impermanência, que tudo passa. Se a gente deve buscar alguma coisa, é aquilo que me dá fonte eterna de bem-estar, que é as leis de Deus. Lembra Jesus e a mulher samaritana? Jesus fala para ela, se você soubesse quem está te pedindo água, te oferecia a água da vida, que é aquela água que nunca mais vai ter saudade, você vai ter sede. Ela fala, onde que está a água? Mas essa água não é daqui. Essa água são os ensinamentos espirituais que nos completam interiormente, que nos mantêm firmes para aguentar todos os reveses da vida, porque viver nessa dimensão material aqui não é fácil. A gente está bem agora, daqui a 5 minutos, uma coisa muito ruim vem na nossa vida e a gente tem que dar conta daquilo ali. Viver aqui não é mole, não é mole, não é fácil. 1 minuto a gente tem saúde, 2 minutos depois a gente recebe um diagnóstico da nossa saúde catastrófico. E a gente tem que saber lidar com essa catástrofe dentro da gente. Mas se a gente se espiritualizou e se moralizou, a gente vai ter forças para passar por aquilo ali? Então isso é saber carregar a sua cruz. Isso é estar desapegado. Isso é não estar vinculado à vida externa, às coisas externas ou às pessoas para ser feliz. Porque com Deus a gente está saciado, com os homens a gente vive com fome. Não sei se me fiz entender. Então, o apego vai gerar o quê? Os desejos intensos, os anseios intensos, as carências, o desespero por não ter, o sofrimento por não ter aquilo que a gente deseja, porque a gente ainda não está vinculado. Vai gerar frustração na gente, muitas vezes, se a gente não conseguir, vai. Da frustração nasce a cólera. A gente fica com raiva. Por que eu não tenho? Por quê? Aí começa a comparar. Fulano tem, eu não tenho. Por que eu não tenho? Mas se a gente está se espiritualizando, a gente entende. Eu não tenho porque eu não mereço ou eu preciso não ter no momento. Porque eu compreendo que eu sou algo mais do que essa dimensão material. E aí vai surgir a distorção da percepção, porque eu vou achar um absurdo o outro ter. Um afastamento do eu superior, eu vou alimentar minha consciência egóica, essa que gera o orgulho e o egoísmo, que são as 2 grandes chagas da humanidade, na qual eu preciso me libertar. Porque no orgulho eu acho que eu sou maior do que todo mundo e quero que todo mundo gire ao meu redor. E no egoísmo eu só penso nas minhas necessidades. Pouco me importa se outras pessoas sofrem ou não estão sofrendo. No egoísmo não teremos uma humanidade feliz. Uma humanidade em que a gente vai poder caminhar na rua e não vai ver mais moradores de rua, e não vai ver mais animais abandonados, e não vai ver mais a velhice abandonada, e não vai ver mais as crianças abandonadas. No mundo em que nós formos espiritualizados, essas coisas não acontecerão. E aí, nós vamos ficar tão envolvidos com as coisas da matéria que nós vamos ter a incapacidade de discernir
E aí, se nos oferecerem pão e circo, que eu acho que eu estou me fazendo entender, nós vamos aceitar e vamos ficar tão infelizes, porque aquilo me alimenta temporariamente. Porém, me impede de quê? De discernir. Isso é tão antigo que vive até hoje entre nós. E aí, perece o espiritual e acresce e cresce o material. Mas é isso que a gente quer. Né? Para finalizar, eu vou acabar de confundir a cabeça de vocês. Vocês me dão mais 5 minutos só? Eu adoro Koan, para quem não sabe. Eu adoro filosofia oriental, principalmente a ligada à China. Amo de paixão. Esse aqui é um Koan para a gente pensar. Vou contar para vocês, tá bem? Mas eu vou dar algum norte para vocês hoje. Ryokan, no Koan sempre tem um mestre, tá? Às vezes tem um discípulo ou tem uma outra pessoa, mas o mestre nunca falta no Koan. Ryokan, o mestre Zen, vivia de forma simples em uma cabana. Uma noite, um ladrão entrou e descobriu que não havia nada ali para ele roubar. Tinha nada para ele roubar. A cabana só tinha o mestre. E aí, Ryokan, o mestre, retornou e disse: você veio de longe, falou assim para o ladrão, você veio de longe para me visitar, não deve ir embora de mãos vazias. Por favor, leve minhas roupas. Tirou as roupas dele, que era a única coisa que ele tinha. Leve as minhas roupas, você veio de tão longe, leve as minhas roupas. O ladrão ficou confuso, né? Até eu ia ficar. Levou as roupas e quando estava saindo, Ryokan estava nu, olhou para a lua e murmurou: pobre homem, gostaria de poder lhe dar esta bela lua. O que essa história nos ensina? Primeiro, o desprendimento total do mestre. Ele não tinha nada e mostrou um total desapego. O pouco que ele ainda tinha, que eram as roupas, o que ele fez? Leva com você também. Você precisa, né? Você precisa? Você precisa. Você precisa. Leva minha roupa. Mostrou para ele o que mais esse Koan pode nos ensinar, né? Ah, você veio de tão longe, não sai daqui, leva as minhas roupas, pobre homem. Olha, mostrou para aquele homem o que é misericórdia. A compreensão de que ele ainda precisa das coisas materiais ardentemente para viver dentro desse contexto humano. E, finalmente, antes do ladrão sair, ele deixou uma outra lição para o ladrão. Não só a lição do desapego, não só a lição da misericórdia, de saber enxergar no outro, que é um irmão que está um pouco mais na retaguarda. Nós temos tantas pessoas na nossa retaguarda, nós somos a retaguarda de muitas pessoas que já estão mais na frente, é ou não é? De muitos espíritos. Não só ele mostra essa misericórdia que é preciso ter, mas finalmente ele vai falar daquilo que a traça e o ferrugem não podem roubar, não é? Eu não posso te dar a lua, você não pode também roubá-la. Se eu pudesse, até te dava. Mas mostrando que tem coisas dentro que nunca vão poder ser roubadas, que são valores reais, que vão acima da roupa. Quais são os valores que ninguém pode roubar de vocês? Vocês sabem? Conhecimento, o que mais? Vontade, inteligência, o que mais? A fé, o que mais? Amor. Ninguém pode roubar o amor que está no meu coração. Eu não posso dar o meu amor para vocês, nem vocês o amor de vocês para mim. Mas, em compensação, ninguém pode me roubar, né? Então, a lição dessa manhã ficou aí no finalmente do Koan, né? A gratidão é eterna. Na próxima aula, eu vou passando os dados para vocês no grupo, tá? Uma boa manhã para todos, de paz e amor, e que Jesus seja verdadeiramente o nosso modelo e guia. Beijo grande no coração. E agora, gente, tem a nossa